Olá, tudo bem, turmas? Eu sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de Língua Portuguesa. Vamos conhecer o nosso assunto de hoje? Temos aí a aula de número 28, o objeto de conhecimento, leitura, escuta, produção textual, oral, escrito, multissemióticos e análise linguística semiótica. E o detalhamento, elaboração e produção de projetos de pesquisa que envolvam as práticas sociais da escrita a partir de situações reais de comunicação dentro e fora da escola, promovendo e concebendo a participação social dos alunos na organização e construção de informativos, entrevistas, gravação de depoimentos, memoriais, banners, folders, relatórios, seminários e fóruns. Muito bem, então esse é o assunto que nós iremos estudar na aula de hoje. Seguimos para a nossa aula. Muito bem, turmas, hoje nós vamos estudar um assunto interessante que é sobre a crase. Então, por que a gente precisa estudar sobre a crase? Por que a gente precisa aprender a utilizar a crase, né? Principalmente no momento da escrita, né? Nas redações, em alguma prova que você vai fazer, que precisa escrever, você precisa conhecer algumas regras, né, que indicam a crase, certo? Então, vamos olhar para o A, que no caso ele é sem crase ou com a crase? No caso, com o acento, esse acento grave, que no caso ele é sentido contrário ao acento agudo, tá? Importante a gente observar esse detalhe, tá? Porque o agudo, ele é dessa maneira aqui, né? E a crase é invertido, é o sentido contrário, tá bom? Então, esse A, ele vai ser preposição ou artigo? Ou em que momento ele será uma preposição e em que momento ele será um artigo? Então, essa é que é a questão, né? Em que momento nós vamos precisar utilizar esse A com acento grave, tá? O nome desse acento chama-se grave. Então, aqui nós temos, ó, a crase representa a fusão da vogal A, que é a preposição, ou a vogal A que seja um artigo. Então, observem bem que é a mesma vogal, sendo que no momento da escrita, uma vai ser preposição, né, e a outra vai ser um artigo. Então, como é que a gente vai saber diferenciar, né? Então, tem que haver o encontro de um A que é preposição e o outro A que é um artigo. E aí, unindo os dois, vai formar esse A com acento grave, indicando que ali aconteceu o encontro desses dois elementos, que no caso é a preposição e o outro que é um A artigo, certo? Então, esse é o princípio geral da crase. O princípio geral da crase tem que haver o encontro de uma vogal que seja a preposição e uma outra vogal que seja o artigo. Daí vai resultar a crase, com esse acento ao contrário, como vocês já viram, certo? Então, é necessário a gente conhecer essa regra principal para que, no momento de escrevermos esse A, nós podemos reconhecer que ali vai ter esse acento grave. Tá certo? Então, vamos ver o caso obrigatório do uso da crase. Em regra geral, né, vai ocorrer aí, ó, quando o termo anterior exige a preposição a e a palavra posterior é do gênero feminino. Quando a gente fala gênero feminino, significa o quê? Um substantivo. Geralmente vai ser um substantivo feminino, porque é essa palavra que vai exigir um artigo a, ok? E quando ele vai ser preposição? Quando a palavra a qual ele vai estar se referindo é um verbo
que exige a preposição a. Então, por exemplo, nós temos o verbo ir. O verbo ir, ele exige a preposição a. Por quê? Porque quem vai a algum lugar. Observe que o verbo ir aqui ele está conjugado, né? O verbo ir, ele é um verbo irregular. O que significa isso? Significa que quando a gente vai fazer a conjugação desse verbo, nos tempos e nos modos verbais, ele vai modificando a sua raiz. Ou seja, ele vai se modificando de acordo com a conjugação do verbo. Então, por isso é que ele muda. Então, o verbo ir, ele exige uma preposição a, porque quem vai a algum lugar. Então, por isso que essa preposiçãozinha vai estar presente sempre que nós tivermos a presença do verbo ir. Então, essa é uma das regras da preposição. Tem que haver uma preposição a mais um artigo a que é exigido de uma palavra no feminino, que no caso será um quê? Um substantivo feminino. Vamos ver um exemplo com o verbo ir. Eu vou à praia. Então, observem que o verbo ir está conjugado aqui, ó, no presente. Então, observe que esse verbo, ele exige a preposição a, que é o que a gente está vendo aqui, ó, né? Então, nós vamos ter um a, que é a preposição, mais um artigo a da palavra praia, que é um substantivo feminino. Então, se ele é um substantivo feminino, nós vamos ter o quê? O artigo. Logo, o encontro desses dois as, que um é a preposição, esse aqui é a preposição, e esse outro aqui é o artigo. Ok? Então, vai resultar no a com a crase, com acento grave, que é o que vocês estão vendo. Então, observe que quando eu tiver o verbo ir, ele exigirá automaticamente a preposição a. E aí, a gente tem que observar a palavra seguinte, se no caso ela for uma palavra que esteja no feminino, que seja um substantivo feminino, logo eu vou ter que ter o artigo a. Vamos ver outros exemplos. Observem, olha, irei à padaria. Padaria é o quê? Substantivo feminino, certo? Então, eu tenho o verbo ir, está no futuro agora, né? Irei a. Aqui eu tenho uma preposição. E a palavra padaria é um substantivo feminino, exige o azinho. Então, se eu juntar os dois, né? Vai acontecer a crase. O acento grave vai ter que estar presente para indicar que tem uma preposição aí, que está havendo o encontro de uma preposição mais um artigo. Então, a palavra eu vou à loja, irei à feira, irei à reunião, irei à festa. Todas essas palavras, diante de todas elas, né, acontecerá a crase, certo? Por quê? Por causa da regência do verbo ir com as palavras que todas aqui são substantivos femininos. Perceberam? Muito bem. Vamos ver agora quando eu tenho encontro com uma palavra que esteja no masculino. Como é que fica? Aí vai mudar, né? Vai ter uma mudança aí. Por quê? Porque, por exemplo, se eu vou ao banheiro, por exemplo, né? A gente observa que vai mudar a palavra. Por quê? Porque se eu digo irei ao banheiro, observem aí, eu continuo tendo o verbo, não tenho? Continuo tendo o verbo ir, certo? Aqui está a preposição, ó. Só que a palavra banheiro agora ela está no masculino. Então, é o banheiro, certo? Então, é um artigo, é um substantivo masculino. Então, está aqui o o, que é o artigo. Então, uniu os dois, formou ao. Aqui, no caso, eu trouxe para vocês verem que não aconteceu a crase aqui. Por quê? Porque eu tenho uma palavra no masculino, né? Então, está no masculino, exige o artigo o.
Então, vai formar o ao. Irei ao trabalho, irei ao treino. Então, observe que quando eu tiver uma palavra no masculino, a preposição vai se unir com o artigo. Perceberam? Muito bem. Aí não ocorreu a crase. Por que não ocorreu? Porque a palavra está no masculino. Certo? Então, vamos ver algumas regras que são obrigatórias, no caso, né? Para utilizarmos a crase. Então, notem aí, olha. Regras de quando usar a crase. Pode ser nas seguintes situações. Antes de palavras femininas. Lembra lá do substantivo no feminino? Muito bem. Então, diante dessas palavras, a crase possivelmente acontecerá no caso se tiver um verbo pedindo a preposição a. Nas locuções adverbiais que indicam, por exemplo, lugar, modo, né? Nas locuções prepositivas e nas conjunções, das locuções conjuntivas. Então, diante dessas locuções, também haverá a preposição e haverá a crase. O que significa locução? Significa que há um encontro, né, de duas palavras, por exemplo, duas palavras, duas conjunções. Então, eu vou ter uma locução conjuntiva. Eu sempre vou ter dois elementos da mesma classe. Então, eu vou ter duas preposições para poder acontecer a locução prepositiva, tá? Antes dos pronomes demonstrativos, aquilo, aquela ou aquele, é claro que nós temos que observar também o elemento anterior, se é um verbo que exija a preposição a, que aí, no caso, vai se contrair com o a daqui da palavra aquilo, aquele e aquela, ok? Antes da locução, a moda de estiver subentendida. Então, quando ela estiver subentendida, significa que ela não está escrita, mas nós vamos entender que por exemplo, se eu digo assim, ele se veste a Luís XV, então eu estou dizendo que ele se veste à moda de Luís XV. Então, não está escrita a palavra moda no texto, mas está subentendida. Na indicação de horas exatas, as horas vão estar exatamente escritas no texto. Então, dessa forma, haverá o uso obrigatório da crase. Vamos ver agora as regras que vêm antes das palavras no feminino, né? Femininas. Então, fui à escola. Ou vocês podem ver o exemplo. Fui à escola. Então, o verbo ir, mais uma vez aqui, ó, ele está flexionado, né? Então, ele vai indicar que exige-se uma preposição aqui, certo? A escola é o quê? Um substantivo feminino. Logo, vai ter um artigo aqui. Então, desse encontro desses dois elementos, que é a preposição mais o artigo, forma o acento grave. Fui à escola com acento grave. Fomos à praça. Mais uma vez, olha, o verbo ir está flexionado e a palavra praça é um substantivo feminino. Logo, a crase vai estar aqui presente. Você vai à padaria hoje? Ou você vai à padaria agora? Você vai. Olha o verbo aqui. Verbo ir, novamente. Então, padaria é um substantivo feminino. Logo, ocorreu a preposição a mais o artigo a. Formou a crase. Observe que esse acento ele é diferente do acento agudo. Ele chama-se acento grave. Perceberam? Então, essa é a regra de palavras femininas. Por que elas são femininas? Porque são substantivos que estão no feminino. E ela vai exigir o artigo a. Vamos ver agora das locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas. Observe aí, olha, saímos à noite, nós temos o verbo sair, que também vai exigir uma preposição, né? Saímos à noite. Observe que a palavra noite,
nesse caso aqui, ó, a palavra noite, ela expressa o quê? Um tempo, né? Expressa tempo. Logo, como ela é uma locução adverbial, então logo nós vamos ter a crase aqui, ó, diante da palavra noite, indicando um advérbio de tempo. À medida que o tempo passa, as amizades aumentam. Aqui eu tenho uma locução conjuntiva, ó, à medida que. Então, esse A terá que ter o acento grave. Por quê? Porque ela é uma locução conjuntiva, então a regra diz que tem que colocar essa crase aí, tá? Veja, isto foi feito às pressas. Então, observe que agora eu tenho um advérbio de modo. Ele é um advérbio de modo porque indica o modo, a maneira como esse algo foi feito, né? Alguma coisa foi feita às pressas. Então, é um advérbio de modo, indicando de que modo, maneira, esse algo foi feito. Então, observe que em todas essas locuções adverbiais, prepositivas ou conjuntivas, a presença da crase estará presente aí. Tá? Ela estará presente indicando, né, como regra, de acordo com a gramática normativa, tá? Porque aqui a gente estuda tudo que tá embasado na gramática, tá? E agora nós temos os pronomes demonstrativos. Pronomes demonstrativos, aquilo, aquela e aquele. Notem os exemplos. Ó, no verão, voltamos àquela praia. Vejam bem aqui, ó, o verbo voltar, né? E nós temos aqui a palavra aquela, que é justamente aqui, vai indicar, né? Voltamos a. Mais o a aqui, e vai resultar nesse azinho. Esse azinho é daqui, ó, da palavra aquele, tá? Refere-se àquilo. Então, o verbo referir-se refere-se a alguma coisa. Então, ele vai pedir uma preposição aqui. E vai se unir com esse a aqui da palavra aquilo. Então, a preposição mais um a artigo, que é daqui, ó. Na verdade, não é um artigo, é a palavrinha que está iniciando a palavra aquilo, que é uma vogal, a vogal A. Vou àquele lugar. O verbo ir exige a preposição a e a palavra aquele tem o a iniciando a palavra. Então, há uma contração dessa preposição mais essa vogal. Então, isso está dentro da gramática normativa. Então, a regra diz dessa forma, então a gente tem que obedecer o uso da crase. Antes da locução, a moda de, né? Quando ela está subentendida. Observem bem, ó. O que significa subentendido? Significa que não está escrita na palavra. Eu coloquei aqui para vocês, mas ela não vem escrita na frase. Então, veste roupas a Luís XV. Então, veste a moda de Luís XV. Então, vem só escrito aqui, daqui para cá. Não tem essa parte aqui. Isso aqui eu trouxe para vocês apenas enxergarem que a maneira, o modo, né, que a pessoa se veste é a moda de Luís XV. Então, o que vai acontecer aqui? Nesse A, precisa vir com o acento grave, certo? Porque ele está com o sentido de moda. Então, dribla a moda de Pelé. Dribla a Pelé. Então, a moda de Pelé, ao modo de Pelé. Então, todos vocês conhecem quem foi Pelé, né? Um grande jogador de futebol do Brasil. Então, assim, ele é reconhecido, né? E foi um grande jogador. Então, o jogador lá do campo, que utiliza, né, a maneira, o modo como ele fazia os dribles no momento de fazer lá os jogos, de jogar o futebol, então a pessoa está jogando a moda de Pelé. Ok? E a outra frase, aliás, escreve a moda de José de Alencar. Também
José de Alencar, um grande escritor brasileiro, não é? Escreveu várias obras. Então, significa que se um escritor, alguém que decide, né, escrever os textos ao modo de José de Alencar, a maneira de José de Alencar, então, esse A aqui terá que ter uma crase. Por quê? Porque ele está indicando a modo, a maneira que o escritor escreve, né, da forma como José de Alencar escrevia. Então, logo, nós vamos ter que ter, né, a crase para indicar, que está havendo aí, né, esse acento grave nessas frases, obrigatoriamente. Tá? Então, para que serve a gente saber o uso da crase? Para o momento que a gente for escrever, isso é mais para a escrita, tá, turmas? Porque assim, você vai escrever uma redação, então, de alguma maneira será cobrado de vocês esse conhecimento. Por quê? Porque vocês estão na escola justamente para para saber, conhecer essas regras da gramática, né? Que a gramática, de alguma forma, ela é importante. É ela que organiza, estrutura a maneira como a gente escreve, né? É claro que tem várias outras maneiras de se escrever, não é? Mas essa é a culta, né? De acordo com o que a gramática nos ensina. Tá certo? Então, quando vocês forem escrever uma redação, escrever um texto para um concurso, ou que você participe de algum concurso também de texto escrito ou poesia, por exemplo, você, né, deverá saber escrever adequadamente, utilizando as regras da gramática, utilizando as regras da crase, né? Porque aí você vai ganhar pontos. Porque esses elementos, eles são avaliados, de alguma forma ou de outra, elas são avaliadas, tá? Então, vamos ver agora o uso da crase com o verbo vender e o verbo ver. Observem bem os exemplos. Olha, eu só vendo à vista. Quando a palavra vista tiver no sentido de pagamento, de valor monetário, então aqui nós precisamos utilizar a crase antes, né, da palavra vista. Então, só vendo à vista, o sentido de pagar um objeto, né, de você receber como pagamento em dinheiro, né? Então, se o sentido da frase está dando esse sentido, então tem que ter a crase, tá? É obrigatória. Agora, se a palavra vista, observem bem aqui o sentido da palavra vista, estiver no sentido de paisagem, né, de você estar olhando um lugar bonito, aí essa palavra aqui, ó, esse azinho não vai ter crase. Tá? Por quê? Por causa do sentido da palavra vista, né? Que a regra diz que se tiver com o sentido de ver, enxergar, né, uma paisagem, um lugar bonito, aí não haverá crase, tá bom? Prestar bem atenção nesses dois sentidos. E aí nós temos aqui algumas figurinhas que eu trouxe para vocês, vejam bem. Nós temos 3 frases, a frase é a mesma, sendo de maneiras diferentes. Então, estou vendo à vista, ó, vendo à vista. Então, a pessoa está só observando o lugar, está olhando, está vendo, está contemplando. Então, em sentido de ver, não há crase. Então, fica assim mesmo, sem a crase, tá? Agora, ele está aqui, o outro rapaz está com uma geladeira, e na porta dela está escrito vendo à vista. Então, aqui ele está vendendo o produto. Então, está no sentido de venda, de valor monetário, né? De receber o dinheiro em espécie. Então, esse A aqui tem que ter a crase, tá? A crase é obrigatória, por causa do sentido da palavra vista, que está no sentido de vender, né? De vender e receber o valor em dinheiro em espécie. Vendo à vista. Observe que agora ele está com uma lupa, né, nos seus olhos, então ele está vendo, ele está com o sentido de ver, enxergar alguma coisa.
de forma bem minuciosa, né? Quando você põe uma lupa, você enxerga bem de pertinho a coisa que você quer examinar. Então, essa palavra vista, está no sentido ver, enxergar, então não tem crase. Vai ficar sem a crase. Então, essas duas imagens aqui, essas duas frases, a primeira e a terceira estão corretas. E a segunda, né, é necessário colocar a crase aí para indicar certinho conforme a gramática normativa, tá? Agora com indicação de horas, vamos ver. Vamos ver os exemplos com a indicação de horas exatas, né? Utiliza-se a crase antes de numeral cardinal que indicam as horas exatas. Então, termino o meu trabalho às 17 horas. Então, aqui está discriminando certinho aqui a hora. Então, o número cardinal exato. Logo, temos que colocar aqui ó, a crase antes, em cima do A. Saio da escola às 12h30. Mais uma vez, tem o numeral cardinal exato aqui. Então, a crase é necessária aqui na palavra as. Ok? E quando eu utilizo os verbos que indicam destino, né? Quando você vai para algum lugar de viagem, né? Você viaja para algum lugar. Então, vou a, volto da, crase a. Então, observe que o verbo ir, ele pede uma preposição a. E quando a pessoa volta do lugar que exigiu o dar, o DA, logo haverá a crase. Mas, se ele voltar desse lugar e pedir a preposição de, não haverá crase, né? Crase para quê? Não vai ser necessário. Então, isso aqui é uma regra da gramática, tá? Que se eu vou à Europa, como vocês estão vendo aqui, ó, eu vou à Europa, eu volto de onde? Eu volto da Europa, não é? Então, eu tenho aqui o da, ó. Além do verbo ir, né? Pedir a preposição a. Então, precisa-se colocar o acento grave aqui. Se eu vou à Bahia e volto da Bahia, mais uma vez, está a presença do da aqui, porque é a regra que diz se a pessoa volta do lugar e exige a preposição da aqui, então essa crase vai acontecer aqui antes da palavra Bahia. Certo? Agora, se eu vou a Roma e volto de Roma, então aqui não há crase. Não há a necessidade de colocar a crase aqui. E eu vou a Manaus e volto de Manaus, também aqui não haverá crase. Qualquer outra cidade que você for e que você volta de, não haverá crase. Se eu disser assim, vou a Manacapuru, volto de Manacapuru. Continua a preposição de aqui, não é? Então, portanto, a crase só vai ser necessário quando você voltar do lugar e quando você volta a dar utilizando aí a preposição DA. Ok? Então, essa foi a nossa aula sobre o uso obrigatório da crase e espero vocês em uma outra oportunidade.